Sejam bem-vindos ao 2 mais 2 não são 4. Nesta equação do Jornal do Centro, como sempre, temos connosco Nuno Nascimento, Jorge Adolfo e Francisco Mendes da Silva. Hoje vamos andar à volta com a conversa no pós-autárquicas. Numa semana de tomada de posse dos novos autarcas, dos novos executivos concelhios, vamos perceber qual é o tema que aí vem, aquilo que fica por fazer. Vamos passar do plano local para o nacional, até porque por estes dias também se vai falar muito de orçamento de Estado, que é apresentado neste início de semana na Assembleia da República. Começo pelo Francisco, precisamente por esta fase e agora, depois das eleições, com a tomada de posse dos órgãos autárquicos. Há aqui no plano partidário e no plano executivo alguma análise para fazer. Desde logo, nesta semana fomos surpreendidos por uma retirada de confiança política do Chega em Viseu. Foi uma das notas dos últimos dias. Muito boa noite a todos, ou boa tarde, consoante a hora que estejam a ver o nosso programa, ou aliás, também bom dia, se estiverem a ver de manhã e não da primeira vez que o programa vai para o ar. Posso começar por aí, apesar de não ser, a meu ver, a questão mais importante, desde logo porque o Chega não é, nem de longe nem de perto, a força política mais importante, mas há algumas coisas aí que são interessantes. Segundo percebi, a retirada de confiança política ao candidato, cabeça de lista, não foi após as eleições. Soube-se após as eleições que lhe tinha sido retirada a confiança política já em julho. E esse é o cenário correto. E se nós estivéssemos atentos, e eu acho que todos estivemos atentos à campanha, percebemos que houve um eclipse do candidato na campanha, fora as aparências, ou as aparições, nos debates públicos, designadamente aqui do Jornal do Centro e o da RTP. A candidatura do Chega não apareceu, inclusivamente naquilo que é mais visível, que são os cartazes. Era bastante evidente que havia ali um problema com o candidato, porque os cartazes, na sua esmagadora maioria, e até bastante tarde na campanha, na sua totalidade, tinham só o líder nacional do partido, o André Ventura, e a candidata à junta de freguesia da cidade, em Viseu, o que quer dizer que havia ali problemas com o candidato. Julgo que a justificação que terá sido dada é o incómodo da direção do partido com aquilo que sucedeu com umas alegadas agressões ou uma escaramuça por causa de umas acusações de homossexualidade a uma pessoa e o que isso terá, o que daí terá resultado. Mas verdadeiramente o que isto diz sobre o Chega é basicamente tudo. É um partido completamente desinstitucionalizado, vive da imagem do seu líder nacional. É um partido que como nós vimos nestas eleições autárquicas, não só não tem estrutura, como aceita qualquer pessoa para encabeçar as suas listas. E, portanto, é um cocktail mortífero para encher o partido de candidaturas inapresentáveis, que foi o que se viu, e que o Chega tenha conseguido eleger para a Assembleia Municipal neste contexto, enfim, não deixa de ser digno de nota, e diz que o partido, mesmo em condições completamente adversas e autoimpostas, está aparentemente a crescer e a instalar-se na vida política portuguesa. Quanto ao resto, continuando na direita, enfim, há a questão do PSD e do CDS que vão entrar em disputas, aparentemente em disputas, o CDS claramente, o PSD ainda não é muito claro no pós-autárquicas se a oposição se vai apresentar contra Rui Rio. Eu diria que sim, parece-me que se não for, perde a oportunidade perde uma oportunidade e perde até talvez legitimidade para, se não quiser ir agora, ir daqui a 2 anos. Não sei como é que Viseu se vai colocar. É verdade que Fernando Ruas foi apoiante de Montenegro.
assim como Fernando Ruas, o Presidente da Câmara de Viseu, assim como Pedro Alves, Presidente da Distrital, mas também é verdade que João Paulo Gouveia, o Presidente da Conselhia, esteve com o Rui Rio. Não sei se nesta altura, desta vez, tendo em conta que João Paulo Gouveia é do Executivo Camarário de Fernando Ruas, Executivo Camarário esse que tem a anuência e tem bastante articulação com a Distrital, não parece que vá haver pelo menos eu apostaria no contrário, que parece-me que vai haver um alinhamento de perspectivas sobre quem apoiar, e eu tendo a achar que o PSD a nível local, distrital e concelhio vai apoiar quem quer que se candidate contra Rui Rio, que eu, se tivesse que apostar, diria que é Paulo Rangel. Há a questão do CDS, enfim, é mais problemática, parece-me que aqui a nível concelhio está em modo de autodestruição a nível nacional? Está. Isto depois, temos conhecido 15 dias com um estado de graça, digamos assim, pelo menos a marinar de alguma maneira os resultados. Nós já falámos sobre isso um bocadinho há 15 dias, eu não queria entrar muito por aí. Sim. Mas, repare, o CDS, que é um partido institucional, também está a dar sinais de desinstitucionalização brutal. O facto de o novo normal naquele partido ser os conselhos nacionais serem basicamente públicos e acompanhados pelos jornalistas, em que se dizem coisas. Eu tive 25 anos de CDS, grande parte desses anos a frequentar conselhos nacionais, quer da juventude partidária, quer do próprio partido, e à porta fechada, às vezes os conselhos nacionais eram duros, mas nunca se chegou àquele nível. A um nível em que o imediatismo e o grau de impulso emocional é tão grande que, ainda por cima, é em público, que torna absolutamente inviável que algumas daquelas pessoas voltem a falar umas com as outras de um modo minimamente aceitável para que consigam construir pontos. E, portanto, já não há ali, nota-se que já não há divergências políticas, há acrimónias pessoais grandes num partido que, repara, o partido vai para o Conselho, vai para o Congresso. É um congresso que, sendo antecipado 2 meses, é ainda assim é só antecipado 2 meses, é ainda assim um congresso ordinário. E, portanto, houve 2 anos entre o último congresso. Eu recomendo a qualquer pessoa que pense um bocadinho, nestes 2 anos, uma única ideia que o CDS tenha apresentado e tenha sido discutida pela opinião pública. Não houve. Então, um partido... Com tendência a ser indiferente? É um partido que, de facto, está a caminho da diluição no PSD, e eu queria dizer quanto a isso o seguinte: não acho grave, porque o CDS, se é vítima de alguma coisa, também é vítima da sua vocação. A vocação do CDS, que é de ser um partido da direita democrática abrangente, dar uma casa democrática à direita portuguesa, ou às várias direitas portuguesas, mais conservadoras, mais liberais, mais tradicionalistas, mais... algumas das pessoas mais velhas, ainda herdeiras psicologicamente, pelo menos, do salazarismo, faz com que o CDS, com 4% ou com 40%, tenha que ter sempre a mesma vocação, que é uma vocação de abrangência. Essa vocação de abrangência fez com que o CDS, naturalmente, desde muito cedo, tivesse tendência para se coligar com o PSD. E a verdade é que nos últimos 20 anos, o CDS esteve frequentemente, ou quase sempre, no governo ou do país, ou das principais câmaras do país, ou de ambos. Par com o PSD. Com o PSD, o que quer dizer que a militância do CDS centrou-se muito, ficou mais abrangente, o eleitorado deixou de ver o CDS e o PSD em grande medida, passou a ver 2 forças que as pessoas gostam de ver em conjunto. E o CDS tem 4%, um bocadinho também, porque é uma espécie de efeito de harmónio. Quando a direita tem cerca de 50%, o PSD está próximo dos 40%, o CDS está na casa dos 10% aos 12%. Quando a direita, em conjunto, depois da Troika, reduz para os 30% e tal, o PSD tem 26% ou 27% e o CDS tem 4%. Uma questão proporcional. Porque as pessoas gostam, quer dizer, há um eleitorado
Antigamente havia o eleitorado AD, é um eleitorado que existe em Portugal. E eu, quando estava no CDS, notava isso muito. As pessoas gostam muito do CDS, porque há muita gente que gosta do CDS, apesar de não votar no CDS, porque o CDS é parceiro do PSD. No fundo, se quiser, uma das pernas da grande coligação que pode governar a direita. E o que está a acontecer agora, e portanto, em 2019, mesmo para terminar, o CDS, com aquele resultado, tinha duas hipóteses. Não havendo, voltando um bocadinho atrás, só para ilustrar o que eu estava a dizer, imagine-se que a direita tinha ganho as eleições, ganhou, mas tinha conseguido governar, tinha tido mais 8 deputados dos que teve, e conseguia governar de 2015 a 2019. Alguém acha que depois de 8 anos a governarem o país, com um eleitorado que é um eleitorado homogéneo entre dois partidos, havia PSD e CDS? E a haver quanto muito uma plataforma de entendimento e os dois partidos. O que é que eu quero dizer com isto? Isso também causou grandes dificuldades ao CDS, porque o CDS teve que fazer um caminho de se distinguir. Quando chegou a 2019, percebeu que esse caminho era talvez bastante difícil. Já não era possível, o eleitorado era o mesmo. E o eleitorado que sobra é um eleitorado que vai lá com coisas de distinção que têm que ser muito simples e podem não ser programáticas. Há aquela coisa de que o CDS era o partido de quadros. E para um partido com pouca representação já não tem esse tempo para dar como... A única questão agora num congresso do CDS que se tem que colocar é se o CDS quer diluir-se no PSD ou se não quer, vai ter que se distinguir fortemente do PSD. Porque repare, uma coisa é o CDS ir para uma coligação com o PSD, com uma coligação pré-eleitoral, que é isso que vai acontecer, obviamente. É obviamente isso que o CDS quer, porque é a única forma de parecer que sobrevive. Uma coisa é ir para uma coligação pré-eleitoral, como foi em 2015, em que o Paulo Portas disse que só há uma forma de decidir isto, com critérios objetivos. Os critérios objetivos o CDS tinha 12%, tinha 12% nas últimas eleições e tinha 24 deputados. E, portanto, a proporção é esta. É a forma de proteger o partido. Eu aposto que agora pode haver algumas borlinhas para o CDS, para tentar que o partido possa ter mais um bocadinho do que aquilo que a objetividade lhe dá. Mas agora imagina o que é o CDS ir para uma discussão sobre uma coligação pré-eleitoral com o PSD, e em vez de ter uma proporção de 1 para 4, ou 1 para 3, ou 1 para 5, ter uma proporção de 1 para 10. Em termos de deputados, que é o que o CDS tem 5, o PSD tem 70 e... Quase 80, que é bem mais do que 1 para 10. Sim, é bem mais que 1 para 10. Com 4,1, 4,2 nas últimas eleições, com 5 deputados, portanto, com uma diferença brutal para o PSD, e com sondagens que dizem que, eu estive a ver agora, hoje, num site internacional que faz essas coisas todas, a média das sondagens de setembro do CDS estão 0 deputados. Dá-se a 0 deputados. 14 para o Chega, 10 para a Iniciativa Liberal, etc. Portanto, é uma situação muito... E, portanto, a situação só há duas hipóteses. Vai-se para uma coligação pré-eleitoral e a direita consegue chegar às eleições, consegue chegar ao governo. Nesse contexto da direita chegar ao governo, tudo ficando parecido como está agora, e portanto é sempre com essa presunção que eu falo. Ou um otimismo também, provavelmente. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer imagina quem está a dizer sou eu. O que eu estou a dizer é, se a direita chegasse ao governo, é porque provavelmente ou o PSD tem um novo líder que consegue tornar o PSD hegemónico à direita e, portanto, ou tem maioria absoluta, ou está de tal maneira, ou cresceu de tal maneira que lhe faltam 10 ou 12 deputados e consegue com os do Chega e da Iniciativa Liberal e do CDS, ou com os do CDS e com os da Iniciativa Liberal, espero que sejam os do Chega, ou esses dois partidos que estão em crescimento cresceram o suficiente para se ligarem ao PSD. O CDS, eu estou a tirar o CDS desta equação porque estou a contar com o CDS na coligação do PSD. Nesse cenário, o CDS será a quarta força política à direita num Parlamento. Contará pouquíssimo num eventual governo. Mas imagine que não chega ao governo, para fechar, não chega ao governo.
será na mesma, muito provavelmente, a quarta força da oposição à direita, provavelmente a sétima ou oitava do Parlamento. E, portanto, de uma forma ou de outra, parece-me que o próximo Congresso do CDS, digo isto com tristeza, mas quer dizer, mas parece-me que é tão evidente que não estou a ser sequer temerário, o próximo Congresso do CDS é para decidir quem é que vai liderar o partido na fusão ou diluição natural com o PSD. Eu percebo que para a ala do Nuno Melo, que são pessoas que viram o CDS no governo, tem uma ideia conheceram o CDS em tempos áureos, dentro do que um partido como o CDS tem de áureo, quer dizer, nunca governou sozinho, mas, portanto, esta seja uma perspectiva mais dura de aceitar. Para a geração que lá está agora, designadamente para o líder do CDS, cuja vontade é ser deputado, é o seu objetivo de vida, ser deputado com a bandeira do CDS ou debaixo da bandeira do PSD, imagino que seja um bocado irrelevante. E por isso, talvez, a ideia de que o CDS vai diluir mais cedo ou mais tarde no PSD, talvez não seja tão absurda, mas como eu lhe disse, aliás, tem uma coisa a seu favor, que é que eu acho que faz parte da vocação do CDS, e se calhar já teria existido se, por exemplo, nos anos 80, Lucas Pires não tivesse dado nego ao Cavaco Silva, antes do Cavaco Silva ter tido a maioria absoluta e o CDS quase ter desaparecido nessa altura. Não vamos puxar a fita de tanto atrás. Jorge, que dinâmica é essa? No último programa o Jorge utilizava essa expressão, as dinâmicas, até falando um bocadinho do Chega. Como é que lê esta... Exato. Não é que eu tivesse visto, mas é verdade que me recordo disso, até por causa das palavras até pela grande posse de bola que o Francisco teve aqui no início do programa. Como é que vê este lançamento político, para já, deste novo período? Pós-eleitoral. Exatamente. Pois, nós no balanço, no dia a seguir às eleições, eu utilizei o termo dinâmico quando estava a ironizar, quando estávamos a falar do Chega pela sua instabilidade interna. E ainda não sabíamos que a Comissão Distrital, a distrital desse partido, tinha tirado a confiança política ao seu candidato antes das eleições. Isto é muito importante. Portanto, antes das eleições terem decorrido, a distrital já tinha tirado a confiança. Mas isto tem um aspecto, além de ter um aspecto curioso, e pronto, da revelação, que acabou por ser algo inusitado, não é? Reverter um bocadinho os papéis que se estavam à espera, isto tem algum significado depois para o jogo político? Para os eleitores, é vender gato por lebre. É simples. Chama-se isto de vender gato por lebre. É ter um candidato que o próprio partido que o coloca à cabeça, digamos, da candidatura, já não tinha confiança política do próprio partido. Portanto, isto é revelador daquilo que eu dizia em tom irónico, quando dizia que é um partido dinâmico, no sentido de que é um partido que não sabe o que é que pensa ao meio-dia, porque às 9 da manhã teve um pensamento, mas ao meio-dia provavelmente já tem outro, e às 3 da tarde vai ter outro, e à noite terá outro. Portanto, é um partido dizer que é dinâmico no sentido completamente instável. É dinâmica às voltas. Completamente instável. Mas, portanto, essa assunção dessa desconfiança ou falta de confiança política foi pública, portanto, não estamos aqui a falar de algo que seja hipotético. Sim. Não, foi uma realidade. Por isso é que eu digo que foi vender gato por lebre. Com todo o respeito que tenho pelos candidatos do partido, pelo partido em si, mas foi isso que aconteceu nestas últimas eleições. E acho que é grave se é um partido que vem a bater no peito, a dizer que vai dignificar a política nacional e que os políticos são todos uma porcaria e que são todos uns aldrabões, então digam-me onde é que está a aldrabice? Onde é que está a aldrabice? Gostava que me respondessem a esta pergunta que faço a partir daqui dos estúdios da televisão do Jornal do Centro. Para quem estiver a ver o podcast no Facebook, pode responder, que nós ficamos muito com curiosidade para perceber quem é o comentário que mas eu gostava também no seguimento do que o Francisco diz, e foi uma reflexão bastante interessante, como aliás é sempre, sobre o CDS. Nós tivemos, o Francisco esteve aqui a falar durante uma série de minutos, porque efetivamente o CDS, apesar de ser neste momento um partido
muito pequeno, não sei se em vias de extinção, se não, mas é um partido histórico, é um partido da nossa democracia, da fundação da nossa democracia. Mas há um aspecto muito importante e que, digamos que é o ADN do CDS. É que foi o único partido que votou contra a Constituição em 1976. Portanto, no Parlamento, na votação, foi o único que votou contra aquela matriz político-ideológica naquele momento muito concreto. É um partido de matriz democrata cristã. E isso é muito importante. E era isso que distinguia da matriz reformista e social-democrata do PPD, que depois vem a chamar-se PSD. Portanto, há ali uma matriz democrata cristã dentro das democracias cristãs europeias. Porque o PPD pretendia pertencer à Internacional Socialista. Foi o PS e Mário Soares que não quis que o PPD integrasse a Internacional Socialista. Isto é um facto. E, portanto, é isso que os distingue. O PPD do CDS original. Depois, o CDS, ao longo do seu percurso destes quase 50 anos, andou a zigue-zaguear. Foi pró-europeu, foi anti-europeu. Quer dizer, foi muitas coisas, em função dos dirigentes que teve. Portanto, mas foi muitas coisas, foi zigue-zagueando. Até que houve um momento... Não, foi. Até que houve um momento... Posso ser a favor da União Europeia e ser contra o federalismo... Mas foi anti-europeísta naqueles princípios que se defendiam como um passo em frente na coesão, no projeto europeu. Mas é um facto que houve um momento em que foi anti-europeu, no sentido de não querer dar um passo adiante na construção europeia. O projeto europeu também... Depois, certo. Mas depois teve um momento muito interessante, que é quando ele quer ser o Partido Popular. Um pouco à semelhança do que era o Partido Popular em Espanha. Era aí que estava, digamos, a sua matriz ideológica de direita, conservadora no sentido de determinados princípios, talvez um pouco já sem aqueles salazaristas dos primeiros tempos. Portanto, é um partido que depois, de alguma forma... Porque normalmente estava no PSD e sim, até no PS. Certo. Foram, digamos, reciclados. Temos ex-ministros do marcelismo que foram ministros depois de António Guterres. Claro. Portanto, sim. Mas isso só não mudam os burros, como se costuma dizer. Só não mudam os burros. E, portanto, o CDS tem aqui uma questão que me parece que será central, que é o CDS... no início, é um partido que tem uma componente rural, um apoio rural, no mundo da cultura rural, nos espaços mais conservadora, muito com a questão da ideologia democrata cristã, portanto, e vai ser aí que vai ter um apoio, ter o seu grande reduto. Acontece que esse mundo, de facto, está em transformação. E, portanto, não sei o que é que vai suceder ao CDS, se vai geminar com o PSD, se vai criar uma plataforma de entendimento do género coligação, como já aconteceu no passado, mas... Eu sou um pouco nostálgico do CDS, embora não, evidentemente que não sou votante ou apoiante ou, digamos, não estou nessa família. Vai ressalvares a coragem do voto contra a Constituição. Mas, sim, votou contra a Constituição. Sim. Não é contra esta Constituição. Sim. O CDS votou contra a Constituição de 76, porque não era a Constituição que é agora. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu disse em 76. Claro, eu não disse que era de 82 ou de as várias revisões. Já reparaste na belíssima ironia de tudo isto, que é o CDS vive completamente pacificado com a Constituição. Claro que há coisas que podiam ser melhores ou de outra forma, mas ainda hoje é acusado de ser contra a Constituição, apesar de ter votado favoravelmente todas as revisões constitucionais. Quem é que acusa o CDS? Não é isso. Olha, por exemplo, vou dizer quem? O Partido Comunista, que votou contra todas as 7 ou 9 revisões constitucionais, porque dizendo que ia desvirtuar a Constituição, cada vez
Todos os anos faz cartaz a dizer em defesa da Constituição, em defesa... O candidato do PC, às últimas presidenciais, tinha como slogan defender a Constituição. Uma Constituição que ele próprio diz que está desvirtuada, que votou contra todas as revisões. E, portanto, não, mas é porque às vezes eu só estou a interromper, porquê? Porque muitas vezes vem esse discurso, o CDS é contra a democracia porque votou contra a Constituição. Não, mas eu votou contra a Constituição porque a Constituição era uma Constituição má, socialista, tutelada pelos militares. Francisco, mas eu não disse que o CDS era contra a Constituição. Eu disse que votou naquele momento preciso, penso que foi a 2 de Abril ou qualquer coisa assim, votou contra aquele texto constitucional, que não é o atual. Mas então vou dizer uma coisa, há pessoas do CDS que eu conheço bem, que ainda hoje, não é só as pessoas que... Trazem ao peito o voto contra. Não, há pessoas à direita e até do CDS que dizem que devíamos ser contra esta Constituição porque votámos contra ela Não, nós não fomos, era outro diploma. E são outras histórias. Nuno, vamos fazer aqui a equação que falta neste 2 mais 2 não são 4. Que jogo de poder é este que pode ser importante nos próximos tempos, até porque se aproxima aí a discussão, a aprovação do orçamento, e isto pode ter efeitos práticos. Esta luta política, fraqueza e força de um lado, pode ter efeitos muito importantes para todos nós, não é? Terá de certeza. Mas eu queria só voltar aqui um bocadinho ao pós-autárquicas para dizer, e voltar à noite eleitoral, e para fazer um elogio. Um elogio à forma decente, elegante e digna com que terminámos a noite. Com um discurso de cessão de poder de Fernando Medina completamente nos antípodas daquilo que foi a maioria dos discursos que nós vimos nessa noite, e um Carlos Moedas que 10 minutos depois acalmou a gritaria quando disse o nome de Fernando Medina, e portanto a forma elegante e decente com que fizeram aquele processo e terminaram a noite, acho que valoriza a nossa democracia, deve ser elogiada e começa a ser rara. E é algo que se repetiu, por exemplo, nas celebrações do 5 de outubro. Exatamente. E portanto eu acho que no meio de tanta episódio de Chega e de outras coisas do género, isto é um bom exemplo, exatamente, que é importante destacar. Ainda no pós... É pena, em condições normais, nem sequer era notícia. Sim, é assim que devia ser. E, portanto, o facto de ser notícia chegamos ao e digno de registro exatamente. É lamentável. Depois, ainda no pós-autárquicas, eu queria aqui fazer uma referência, que é, numa altura em que se fala tanto de paridade, nós, aqui em Viseu, acho que, quando digo nós, não digo nós, digo a sociedade e os partidos, nomeadamente o partido que venceu, esqueceu ou não dignificou como deveria a pessoa que foi a primeira mulher presidente da Câmara de Viseu, que é a engenheira Conceição Azevedo. E, portanto, na semana em que ela deixa de ser, eu queria aqui deixar também esta minha condição de lamentar a forma como muitas vezes não foi considerada neste processo eleitoral. Finalmente, sobre ainda a questão do que estamos aqui a falar de Chega, falámos de Chega, falámos de CDS, concentrámos muito à direita, mas eu penso que há aqui um processo idêntico, quer no CDS, quer depois à esquerda com o PCP, que há uma mudança sociológica, etária, que diminuiu a base de apoio. Há voltando ao CDS, uma tradição de muleta de poder, a palavra não é muito feliz, mas explica bem o que quer dizer, que o torna vítima de si próprio e da utilidade do voto. Essa experiência foi tida com o Adriano Moreira, foi tida com o Lucas Pires e, portanto, só quando o CDS conseguiu diferenciar-se do PSD é que conseguiu, e em momentos em que a direita cresce, é que se conseguiu afirmar. Em todos os outros foi desaparecendo. Não sei se aperceberam com esta discussão recente do CDS, no próprio CDS há duas correntes, uma em que melhoraram o resultado, outra em que pioraram o resultado. E, portanto, ainda resultou deste Conselho Nacional que o CDS não sabe, ou, quer dizer, nós chegámos sem saber se eles sabem se ganharam ou perderam. Porque havia as duas coisas, que era quem dizia que tinha mais eleitos, mais votos e mais mandatos, e havia quem dizia que não, e, portanto, é onde chegámos. Eu diria assim, CDS é o acrónimo de coligados, diluirmos serenamente. Ou seja, não há como... Vou apontar. Acho que é o caminho que aqui vem. Baile do Nascimento. Importa referir. Sobre o Chega. Aquilo que aconteceu em Viseu
demonstra que o Chega não é um partido. O Chega está partido, está escangalhado. Aquilo não tem cola. Quando se recruta pelo Facebook ou pelo... Quer dizer... Está aqui o nosso número de telefone, Pronto, liguem-se, querem ser candidatos. Se querem ser candidatos, liguem-me, inscrevam-se, deixem aqui o vosso nome. Quer dizer, não é possível. É um partido que é um erro de casting? É um partido que é um erro, ponto. Porque não tem ideologia, não tem propostas, não tem estratégia política, não tem ideais. Aquilo tem um conjunto de causas ocas, de bandeiras balofas, por um líder que tem um mediatismo incrível, inexplicável, que não faz outra coisa que não seja polarizar em função de ódio uma vantagem de notoriedade. É isso que faz, não faz mais nada. E ainda por cima está ilegal, sobre o Tribunal Constitucional. Quer dizer, o partido que veio acabar com a bandalheira é ele próprio uma acabada bandalheira. É impressionante. Já se contou aqui 2 tiros nos pés, não é? Já no congresso penso que de Coimbra ou no de Évora, sei que eu veio ali, eles não se entenderam, quer dizer. Sim. Então, foi uma presidente sucessão, a chorar, o presidente chorou, ou seja, fez uma birra suficientemente grande de tesourinhos, para conseguir passar os seus estatutos. É ridículo. Bem, ainda neste pós-eleições, dia 13, temos a tomada de posse, mudança de ciclo em Viseu, que é um dia antes do Dia Mundial da Visão. E porquê que eu queria assinalar o Dia Mundial da Visão? Não sei se é importante isto, reparem. São 285 milhões de pessoas que sofrem deficiência visual moderada ou forte no mundo. 65% destas pessoas têm mais de 50 anos. A cada 5 segundos uma pessoa fica cega no mundo. Onde é que isto vai chegar? Mas 80% das deficiências visuais eram evitáveis, quer com tratamento, quer com prevenção. Dito isto, li hoje, estamos a passar amanhã, portanto, li ontem, numa entrevista, esta resposta à pergunta: o Conselho está diferente de há 8 anos atrás? E a resposta foi: não. Não reconheço nada em Viseu que esteja muito diferente. Ou seja, isto para mim é astigmatismo político, ou miopia democrática, ou quando muito, catarata moral. Mas quem é que é a pessoa que sofre disso? O nosso futuro Presidente da Câmara. O Presidente eleito. E, portanto, quando perante esta pergunta se responde com as obras que foram feitas antes, e se não percebe que aquilo que mudou neste tempo não foram as obras, foi exatamente tudo o resto que havia para além das obras, estamos ditos sobre aquilo que é o problema que vamos enfrentar. Passamos para o orçamento. Quantos milhões eram? Eram assim uns milhões, não é? De pessoas que viviam mal. Sim. 285 milhões de pessoas 85. No mundo. 285. Ou seja, portanto, a percentagem é reduzidíssima aqui em Viseu. Se quisermos passar para o orçamento, porque acho que vem aí uma semana difícil, eu primeiro queria dizer uma coisa sobre o orçamento. A forma como se tem feito, ou o facto de nós termos este governo minoritário completamente dependente, sequestrado pela esquerda, pelos partidos mais à esquerda no nosso Parlamento, está a desvirtuar completamente a democracia. Esta forma negocial de meter no Orçamento de Estado coisas que não têm rigorosamente nada a ver com o orçamento. Francisco, pela sua formação, perceberá e conseguirá dizer isto melhor que eu, mas não faz sentido nenhum que se esteja a regular questões laborais, questões sociais, coisas que não têm rigorosamente nada a ver com as despesas e com as receitas do Estado, num instrumento legislativo que é específico para a contabilização, aquilo que é a autorização de despesa e a receita do Estado. E isto tornou-se um banquete negocial em que aquilo que se faz é, eu para dizer que nem, ou seja, que me abstenho, porque esse é o caminho que está a ser negociado neste momento, é o da abstenção, quero isto, quero aquele outro, quero mais não sei o quê. E, portanto, estamos a desvirtuar a democracia, a desqualificar o orçamento, e isto menoriza a classe política. Mas é surpreendente que isso esteja a acontecer, pela posição negocial, digamos assim, do não PS, é surpreendente, ou outro bloco, PCP e Bloco não é surpreendente. Há aqui um problema que foi deixámos-nos todos capturar por esta polarização. O que faria sentido, vamos ser francos, o que faria sentido era que no espaço central da nossa democracia houvesse um entendimento que permitisse fazer política de médio e longo prazo que fosse
séria, que fosse com princípios e tivesse futuro. O que está a acontecer é que estamos a tornar o orçamento numa negociata de pequenas causas e, portanto, estamos a inverter, estamos a trilhar um caminho perigoso, que é o caminho de satisfazer pequenos grupos, pequenas minorias e algumas causas que são orçamentalmente trágicas, em vez de procurarmos resolver as questões. Concretizando, o Governo comprometeu-se em abril deste ano, no Plano de Estabilidade e Crescimento, a ter para o ano um déficit de 3,2% e a reduzir a dívida de 128% para 122% do PIB. Como é que isto é possível se vamos aumentar os funcionários públicos, se vamos dar mais, aumentar em linha com a inflação as pensões e dar mais 10 euros aos reformados? Entenda-se, eu não estou a dizer que as pensões são boas. As pensões são, na maior parte dos casos, miseráveis. Agora, a questão não é esta. A questão é que nós temos hoje 731 mil funcionários do Estado. Nunca em Portugal houve um Estado tão grande. Vocês lembram-se há uns anos do Medina, de estar na televisão a zurzir sempre zangado com a despesa do Estado e a queixar-se de que a despesa só era naquilo que era fixo e imutável, que era salários e funcionamento do Estado. Medina Carreira. Medina Carreira, não Fernando. Medina. Sim. Foi Medina. Sim, era, por acaso era nem que fosse, porque falava enquanto autarca da maior autarquia do país e que é... Não, estou a falar de Medina Carreira. Exatamente. Vocês lembram-se daquele ar zangado com que ele dizia isto. Pois nós estamos avisados para isto há décadas e continuamos no mesmo caminho. E, portanto, se nós agora... O que é que está em cima da mesa? A discussão do IVA da eletricidade pode ou não ser mexido. A questão de haver ou não apoios fiscais de investimento. Toda a gente reclama, tudo que a empresas reclama, uma redução dos impostos, nomeadamente dos indiretos. Aquilo que se perspectiva é que possa vir a aparecer uma espécie de desconto no IRC para quem investir. Mas caramba, quem é que consegue investir ao fim do ano destes? Por exemplo, da dedução à coleta, não é? Depois, vamos ter medidas sempre do lado daquilo que é a vantagem para as famílias. Só que aquilo que não é dito e não é explicado é que, no fim das contas, o saldo tem que ser igual. E, portanto, aquilo que acontece, historicamente, de há uns anos esta parte, é que nós vemos aumentar aquilo que é o valor aparentemente recebido, mas vemos aumentar em proporção maior o valor que em impostos indiretos, em taxas e outros pagamentos que temos que fazer ao Estado, entregamos. Porque a questão é tão simples quanto isto. Nós sabemos de cor, todas as pessoas sabem de cor, os euros que entram no dia 30. Mas não conseguem contabilizar e decorar todos os euros que gastam ao longo do mês. Nós falámos esta semana, tem estado em cima da mesa a questão do preço dos combustíveis. Afinal, não, sejamos francos, vamos para o orçamento e é impossível renegociar a questão da sobretaxa. Porquê? Porque PAN e Verdes não aceitarão essa inversão. Mas a questão é que é exatamente por causa da parte fiscal, que é só na parte fiscal que era possível amortecer o crescimento do preço da matéria-prima. Em mais nenhuma. Porque quando se fala naquela questão da margem das empresas, estatisticamente já veio o regulador demonstrar que afinal não. Tinha diminuído a margem das empresas. Sim. A única coisa que tinha crescido é os impostos. Quando nós vemos o histórico fiscal português dos últimos anos, todos os anos a coleta é maior. Todos os anos a arrecadação fiscal é maior. Portanto, qualquer ideia de que nós estamos a pagar menos impostos é uma ilusão. É uma ilusão. Veja-se o que vai acontecer agora com a redução, o aumento dos escalões. Sim. Vai corresponder a um aumento da taxa dos ricalhaços, dos milionários, que estão no 7º escalão. É incompreensível. E, portanto, aqui o que está a acontecer é, nós estamos, esta captura à esquerda da decisão política está a inviabilizar com despesa fixa, sem investimento produtivo, sem incentivo à produtividade, sem incentivo ao crescimento do rendimento, àquilo que é o elevador social dos indivíduos e das famílias. Estamos a matar tudo o que é uma lógica de empreendedorismo e de mérito individual ou coletivo
na nossa economia. Mas estamos a ter um orçamento aprovado. Ou seja, aquilo que nós estamos a fazer não é negociar o orçamento, é negociar a sobrevivência política. Jorge Adolfo, concorda que estamos prestes a assistir nesta semana a um leilão político nesta história do orçamento? Eu estava aqui a ouvir o Nuno, no seguimento da pergunta, e fala em sequestro da esquerda, pela esquerda, captura à esquerda. Os eleitores decidiram dar maioria à esquerda. Os eleitores decidiram em eleições dar a maioria à esquerda. Mas o Nuno diz uma coisa muito importante, que é o PS podia encontrar um entendimento ao centro, não é? Era morto o Rio, mas é o que devia ser. Mas eu pergunto com quem é que o PS ia negociar? Era com o Rui Rio, com o Montenegro, com o Rangel, com a Ferreira Leite, com quem é que ia negociar? Então agora com todos não há liderança no PSD, neste momento tem um líder, é óbvio, mas o PSD neste momento não tem um líder fraco, ou que muitos dentro do PSD dizem que é fraco, e portanto com quem vai negociar? Enfim, a minha pergunta é uma pergunta de retórica, como é óbvio, mas o que eu quero dizer, e que já anteriormente noutros programas tinha referido, é que era muito importante, e volto a sublinhar hoje, que era muito importante que o PSD arrumasse a casa, fosse um partido forte, como alternativa credível, pacificado internamente, que o CDS também resolvesse a sua situação interna ou não, ou se integrasse, passasse a integrar também o PSD, mas que houvesse uma alternativa, portanto, forte e credível. Portanto, o PS fez uma opção há 7 anos atrás, sensivelmente, de procurar os apoios e esse consenso com a chamada esquerda, à sua esquerda, não é? Com a CDU. Na mesma altura em que deixou de fora os consensos ou o diálogo à direita, não é? Não, os consensos constroem-se, mas é preciso 2 pessoas para dançar, quer dizer. Decidas do Primeiro-Ministro. Exato, mas é exatamente. Vai ser sempre feito à esquerda, nunca vai ser feito com o PSD. Mas o PS já fez entendimentos com o PSD mesmo nesta legislatura. Nesta não, na anterior. Chegou a pequenos entendimentos, mas chegou. Mas agora, como é óbvio, há uma opção que foi o entendimento à esquerda. Esse entendimento permitiu uma coisa muito simples, que a legislatura durasse, que todos os orçamentos fossem aprovados, que não houvesse retificações de orçamentos, foram aprovados durante 4 anos. Depois tivemos a situação da pandemia, que foi aqui um sobressalto em Portugal e lá fora. E agora estamos numa nova realidade. E essa nova realidade também é uma realidade política e que resulta, há uma consequência política que se vai refletir neste orçamento, que é das eleições autárquicas. Esse é que vai ser o grande sobressalto que pode existir na negociação com os partidos à esquerda do Partido Socialista, com o Bloco e com a CDU, enfim, e com o PAN. Aí é que pode existir. Deixa-me só discordar uma coisa simples. Curiosamente, eu acho que o resultado destas autárquicas demonstra que, afinal, as eleições não têm tanto peso quanto isso. Porque o Bloco votou contra o ano passado e perdeu as eleições, o PC viabilizou e perdeu as eleições. Sim. Ou seja, as pessoas não querem saber se eles viabilizaram ou não viabilizaram. É um facto que houve uma diminuição, houve uma erosão do eleitorado, quer da CDU, quer do Bloco. Por acaso acho que correu muito mal ao Bloco mas não ter aprovado o orçamento. Acontece a mesma coisa que acontece à direita. Por razões diferentes. Há muita gente à esquerda que gosta do Bloco se o Bloco for relevante para forçar políticas à esquerda. Se o Bloco não é útil... O voto útil vai para o PS. Sim, isso do voto de protesto é uma coisa que eu acho que é bastante empolada. E onde é que fica aí o PCP? Sim, mas o PCP é um partido, há quem diga responsável, não é? Responsável, que costuma adjetivar de responsável. Eu penso que o PCP tem noção da realidade em que se encontra,
é um partido, diria, ortodoxo no modus operandi de negociação. Quer isso dizer que é previsível, Jorge? Previsível, sim, previsível na forma, eu vou utilizar aqui um termo que é responsável. Essa previsibilidade é uma previsibilidade responsável. Porquê? Porque o PCP, como penso que também o Bloco, não estão interessados em eleições antecipadas. Mas provavelmente nem o PSD, e muito menos o CDS, quer dizer, não há ninguém. Quer dizer, porque neste momento já nem o Chega também. Isto remete-nos para a noite das eleições. É que parece que todos tinham ganho, mas há um teste que é o teste do algodão de quem ganhou. E esse teste do algodão é quem é que está com lideranças ameaçadas neste momento? CDS, PSD, o Bloco não está, mas está com com problemas, digamos, por causa dessa tal erosão, e o PCP. O PCP tem um candidato, embora... enquanto que o CDS está na praça pública a discutir em altos gritos a liderança futura, próxima, o PCP não tem essa postura. Mas o João Ferreira, de facto, está na calha de ser o líder. O senhor que se segue. Portanto, mas a questão do orçamento vai ter que ser negociado. Com quem vai negociar o PS? É que vai com os seus parceiros, digamos que tradicionais, tendo em conta o passado recente, não é? Francisco, há aqui espaço para temer aquilo que de vez em quando é levantado ou comentado, ou, enfim, pelo Presidente da República, que é a crise política por causa do orçamento, este clima de aumento do consumo privado, de haver dinheiros disponíveis por causa do PRR, é um caminho fácil para que o Partido Socialista se mantenha e que leve a sua política avante nesta negociação? Eu chego lá, vou começar por aqui. Eu chego lá. Em 2015, o PS ficou em segundo lugar. Para chegar ao governo teve que formar a geringonça. Isto não é irrelevante. Que o PS só de um momento para o outro, contra toda a sua história, disse que era que uma coligação, um acordo entre o PS, Bloco de Esquerda e PCP era coerente, porque era preciso chegar ao poder. Foi isso. Aliás, eu disse na altura, em entrevistas públicas, muita gente não compreendeu, que eu achava que António Costa fez aquilo que se calhar qualquer pessoa na posição dele, qualquer político normal que quer o poder, faria. A partir de agora, bem, o PCP e o Bloco estão antes, nós temos somos companheiros de estrada, fez a coligação. Essa ideia de que que o Jorge estava aqui a transmitir dos parceiros preferenciais foi a realidade que a impôs entre 2015 e 2019. É completamente o que há agora, não é uma geringonça. O PS ganha as eleições sem maioria absoluta e pode fazer o que quiser, pode escolher os companheiros que quiser. António Costa não teve maioria absoluta, mas do ponto de vista da segurança do poder, eu sinceramente acho que está numa situação está numa situação melhor do que uma maioria absoluta. Cavaco Silva tinha uma maioria absoluta, mas tinha sindicatos na rua, tinha a oposição à direita quando o CDS se reconfigurou com o Portas e com o Manuel Monteiro a morder-lhe os calcanhares, tinha o Independente, tinha isso tudo, tanto que foi sendo corroído ao longo do tempo. António Costa tem uma coisa, que não interessa a ninguém ir para eleições. Isto é o melhor seguro de vida. Não interessa a ninguém. E, aliás, não é por acaso que António Costa, muitas vezes, e alguém por ele, e há outras pessoas por ele, às vezes dão bordas ao Chega para o Chega crescer. A forma como o Chega é tratado, muitas vezes no Parlamento, por Ferro Rodrigues, aliás, que é para lhe dar razão de queixa, para o fazer subir. É claramente para isso, porque quanto mais o Chega cresce, mais corrói os outros partidos da direita e mais torna difícil a formação de maiorias à direita. Posto isto... Então, desculpa. Então, o PSD está sequestrado pelo Chega. Não, o PSD não tem a ver com... Não vou estar por aí. Isso é outra discussão, que estou a dizer, a discussão sobre a opção de coligação, de acordos que o PS tem.
Neste momento o PS tem as opções que quer. Tanto assim é que o primeiro orçamento, após as eleições de 2019, quem salvou a questão do IVA da eletricidade foi o CDS, já de Francisco Rodrigues dos Santos. Porque o PS, neste momento, tem uma espécie de supercoligação permanente com todos, latente. Como ninguém interessa que não haja orçamento. Todos estão disponíveis para dar a não, se isso significar que não há eleições. O que o PS, a única razão pela qual é preferencial à esquerda, é porque o PS, como nunca nenhum governo tem um governo que nunca ninguém teve, que é de paz social. De paz social. Não há sindicatos na rua. Os sindicatos do PC estão completamente administrados. Depois queixam-se que as ordens, depois o PS queixa-se que as ordens profissionais têm o poder que nunca tiveram. Claro que os pobres dos enfermeiros, os seus sindicatos não vêm para a rua porque foram mandados calar pelo PCP, então tem que ser a ordem. Os médicos estão calados porque os seus sindicatos estão calados, tem que ser a ordem. Entre outros. E depois há sindicatos que fogem da CGTP, os estivadores e outros e não sei o quê. Porquê? Porque é claro que pululam sindicatos, se os sindicatos estão calados e o PS quer isto. Agora, tem um reverso da medalha. António Costa, e acho que ele já sente isso, e daí o seu desgaste. António Costa queria ser um primeiro-ministro reformista. Como foi Guterres, bem ou mal. Como foi, aliás, com todos os seus problemas, Sócrates. Guterres e Sócrates, como alguém se esquece, as reformas de educação, a paixão à educação, quer dizer, o país ia para a frente, razão e coração. Quer dizer, eu lembro que foi a campanha de 95, eu era novo, mas lembro que era a campanha de 95, campanha de Sócrates, plano tecnológico, havia uma ideia de futuro, a ideia... Tudo, bem ou mal, o que estou a dizer é, bem ou mal. Não é isso, não estou nada a elogiar. O que eu estou a dizer é que a política é feita sobre visões de futuro. E a visão de futuro do Partido Socialista, neste momento, desde 2015, é zero. Havia uma coisa que era reverter a austeridade. Acabou em 2017. Aliás, a segunda fase do governo anterior é uma pobreza franciscana. Aliás, tu se fores ver, tu falaste aí, tu referes o PS, tu seguramente conhecerás o PS melhor que eu, mas há muita gente ali que vai de António Costa a Pedro Cisa Vieira, a Fernando Medina, que o que mais gostariam era poder ficar para a história com qualquer coisa, mas não vão ficar é um partido, é um governo, provavelmente o governo menos reformista que há, com menos ideia de futuro, e o que nós temos... Está demasiado cómodo, Francisco? Não está demasiado cómodo, não tem outra hipótese. Por um lado não tem outra hipótese, por outro lado está cómodo assim, porquê? Porque o que lhe interessa é a razão pela qual António Costa não pôde deixar de fazer a geringonça, por muito que lhe causasse urticária, é porque tinha um partido enorme à espera de poder. E era aquela coisa que, aliás, Marco António Costa disse ao Pedro Passos Coelho em 2011. Ou ganhas ou vamos para eleições ou perdes o partido. Ou deixas cair o Sócrates ou perdes o partido. E isto, o que é que isto tem como reflexo mesmo para terminar? É aquilo que diz o Nuno. Nós temos esta discussão do orçamento é deprimente porque nós vemos que o Estado está só ao serviço. É um instrumento privativo de quem trabalha para o Estado. Mais nada. Aquilo que devia ser um instrumento de política principal para nós percebermos como é que vamos pôr isto a crescer, é a política deste governo, porque está não só, quer dizer, há muita gente no PS que pensa que uma Bloco é que para o PCP, mas também porque está refém destes partidos. O que nós temos neste momento é, só a política restringe-se a isto. Pensar novas formas de redistribuir aquilo que é cada vez menos. E não é por acaso que as discussões do orçamento são estas. E quando se discute, e repara, o orçamento é só o que é que vai mais para os professores, ou vai mais para aqueles, ou vai para os funcionários, etc. E depois como é que se faz isto? Tem que se ir buscar mais dinheiro aos impostos. E então vai-se buscar dinheiro aos impostos sempre com uma ideia de justiça fiscal, que é sempre bastante... E agora ambiental uma fabulação. Claro, ambiental sempre. Uma fabulação, porque é preciso buscar aos ricos. Não há problema nenhum, porque os ricos são ricos e são e são muito poucos. Portanto, não vai causar nenhum problema. O problema é que nós, em 10 anos, passámos, os ricos eram aqueles que, segundo o sistema fiscal, os ricos, tal como o sistema fiscal os pinta. Há 10 anos, os ricos eram aqueles que ganhavam mais de 250 mil euros. Agora, o último escalão começa em 80 mil euros. Portanto, os ricos, hoje em dia, se nós entendermos o que é que são os ricos, segundo o sistema fiscal, os ricos são cada vez mais pobres
E cada vez menos. Claro que são cada vez menos. Então, se o país que gera cada vez menos riqueza está a ser completamente ultrapassado por países que 90% das pessoas em Portugal nem sequer conhecem o nome, claro que isto acontece. E, portanto, é deprimente. E é deprimente que a direita não tenha um projeto político para isto. Eu não tenho nada a reparar, não é, eu não quero. Eu farto de dizer e de apelar a esse projeto, a que haja esse projeto. Claro que sim, porque é preciso haver alternativa a isto. Porque isto é um país cuja liderança política não tem a mínima noção dos fundamentos do crescimento económico, só está lá para sobreviver, para se manter no poder pelo poder, e para isso dá cabo do país. Jorge, notas finais para este 2+2. Nota final, eu até diria que a nota final seria deixar aqui uma esperança de que se defina, de facto, o que é que a direita, os partidos de direita, os partidos do centro-direita e da direita portuguesa pretendem, da direita democrática, e aqui incluo a Iniciativa Liberal, para além do CDS e do PSD, o que é que pretendem? Porque efetivamente é importante que haja essa definição. Mas há um outro facto importante neste contexto que estamos a viver neste momento, quase no final do ano. É que é muito importante que haja orçamento, que se mantenha a estabilidade política. Aliás, o Presidente da República tem feito apelos a essa estabilidade política. Nós não estamos em momento de adicionar à situação social, económica, financeira, uma crise política. Nunca estamos. Mas neste momento ainda menos. E, portanto, é muito importante que os partidos se entendam, os partidos do centro-esquerda e da esquerda se entendam. É o meu desejo, são os meus votos, e que possamos prosseguir com menos sobressaltos do que aqueles que tivemos até agora, sobretudo vindos em consequência da pandemia. E o Francisco diz que não há sindicatos na rua. Porque não há sindicatos porque os sindicatos também têm tido têm tido um certo sentido de responsabilidade, porque a situação do país, quando mudar o governo, não deixa de ter responsabilidade. A responsabilidade vai ser a menos que vocês queiram que nós façamos como em França, que todos os fins de semana há batatada em Paris. Quer dizer, se vocês quiserem mas alguém está a dizer isso. essa participação. Agora, quando era o governo Passos Coelho, os sindicatos andavam na rua, tu dizias que eram irresponsáveis. Não, claro que não. Os sindicatos são responsáveis, têm-se manifestado, têm reivindicado, os sindicatos dos professores e outros sindicatos de outros setores, mas, como é óbvio, também as circunstâncias da pandemia e dos condicionamentos todos que meteu-se a pandemia e as circunstâncias também de limitações de manifestação pública levaram a isso. É essa arrogância, esse cinismo que fez com que o António Costa começasse a perder apoio nas últimas eleições. Não é. Estão grávidos a mesma nota final. Só rapidamente. Aquilo que eu espero realmente é que as pessoas, quando tiverem a pensar no orçamento nestas próximas semanas, pensem que este orçamento é um instrumento crítico para sairmos do buraco em que a pandemia deixou, em Portugal e em todo lado. Ou seja, não é uma... E, portanto, não vão ser os 7.500 milhões que estão previstos do PRR só para o orçamento que vem, que vão fazer diferença, porque isso só vai aquecer a economia, nomeadamente a área da construção e aquilo que são fornecimentos ao Estado, não vai gerar retoma, ou melhor, gera uma retoma, mas é temporária, que depois há de acabar. Aquilo que é importante é que, voltando ao princípio, que a gente cresça e consiga ter um bocadinho de decência, e na decência ter a negociação que seja séria. Hoje, um ex-secretário de Estado das Finanças socialista dizia com veemência que é preferível governar em duodécimos do que com um mau orçamento. E foi um socialista que o disse. Porque é possível. E, portanto, seria bom que este orçamento não resvalasse para alimentar pequenas vitórias
que mais não fazem do que a prazo aumentar a conta que vamos deixar A não aos ser nossos que, filhos. posso só dizer uma coisa muito rapidamente, que tem a ver com aquilo que o Nuno, aliás, há pouco até disse que eu talvez percebesse. E é um facto. Muitas vezes aquilo que o Nuno estava a dizer, com razão, era que o orçamento, em vez de ser aquilo que devia ser e que é por lei, que é a lei onde estão previstas as despesas e as receitas, a lei do orçamento é uma coisa que engorda todos os anos porque metem lá tudo, alterações a coisas que não têm nada a ver. Muitas vezes são chamados, mas não é uma coisa recente, é uma coisa que sempre houve. Aliás, a doutrina do direito orçamental, geralmente francesa, até chama isto o chevalier orçamental, que são ou budgetaire, acho que é assim que eles usam, que é uma espécie de cavaleiros ou cavalos orçamentais. Metes lá uma coisa, vai na lei do orçamento e depois fica para sempre na lei. A nossa sorte é que muitas vezes, nestas matérias, o PS tem enganado a esquerda. Sim. Porque, Depois não cumpre. não, melhor, a esquerda, aliás, Há um senhor com uma até se caneta deixa que diz enganar. não. Não é só isso. Sim, porque uma coisa que as pessoas aquilo coisas cativações, as pessoas não percebem que o orçamento é uma autorização. O orçamento é uma autorização. Vocês estão autorizados a gastar até aqui. E, portanto, depois o Ministro das Finanças, está bem, mas eu não quero gastar isso, já estou autorizado, fico a saber, fico contente. Mas depois há outra coisa que é, coisas de que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem grande gala de que ganharam, mas não são normas jurídicas verdadeiramente, são normas programáticas. Estão lá, o Governo fica autorizado a pensar em alterar, aquela coisa sobre os professores, que andaram anos e anos, no tempo da geringonça, diz, o governo não cumpriu, está na lei, não estava nada na lei. A pessoa ia a ler e aquilo era uma norma meramente programática, meio genérica. Aliás, é o último caso, só mesmo para terminar, é aquele caso do imposto sobre as barragens, que foi uma coisa não para o Bloco de Esquerda, não para o PCP, mas foi para os autarcas de Trás-os-Montes do PSD, essencialmente. E depois uma pessoa ia a ler aquilo e aquilo era uma coisa programática. Diz, se houver algum imposto aqui, vai para aquelas autarquias. Depois, saber se há um imposto ou não é que era outra matéria. Mas é isso aí, ainda é uma daquela gestão política que o PS faz, que eu há pouco disse que era para enganar a esquerda, mas não é. A esquerda sabe que está a ser enganada, porque sabem ler. Sim, mas faz a vitória do discurso. Mas podem dizer que está no orçamento. Só uma questão pegando na parte programática e do orçamento, o orçamento pode ser uma boa altura para a direita tentar pôr razoabilidade no discurso político e pode ser uma forma de os partidos... Só uma parte. Gostei da parte conservadora do Jorge quando valoriza o CDS, a importância do CDS é uma questão... É aquele nosso conservadorismo, porque estamos habituados àqueles partidos e ao papel que eles têm. E isto é positivo. Não, que substitui não é nada mas a questão é exatamente isso. A questão é, nós neste momento... Não, obviamente, não. Claro. Institucional. Exatamente. A questão é, se a direita, voltando para a questão da afirmação da direita, neste momento nós temos um problema na direita, temos um deputado no Chega e, portanto, temos uma infecçãozinha ligeira. Se esta direita se não consegue reconstruir e afirmar, o Chega cresce. E então deixamos de ter uma infecçãozinha e passamos a ter uma septicémia democrática, quer dizer, porque aí a coisa não dá para melhorar. Portanto, o orçamento pode ser uma boa altura para se começar, aproveitando estas dinâmicas de fins de eleições, de começarmos a fazer uma mudança no discurso político e a melhorar aquilo que é o desempenho do nosso país, e o orçamento é uma peça essencial. Para já, ainda vamos ver como correm as águas por baixo destes moinhos, vamos conferir alguns dados mais concretos no próximo programa 2 mais 2 não são 4, temos encontro marcado daqui a 2 semanas, sempre com estes convidados do Jornal do Centro, Nuno Nascimento, Jorge Adolfo e Francisco Mendes da Silva. Obrigado por estar desse lado, continua a acompanhar-nos.